Livro do Êxodo, capítulo 14. Quem já encontrou, diga amém. Versículo 15. Então, o Senhor indagou a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Vamos juntos? Só esta última frase. 1, 2, 3. Diga aos filhos de Israel. Vamos mais uma vez? Diga. Solte as suas mãos agora, coloque a sua Bíblia sobre o seu assento, segure firme na mão da pessoa que está do seu lado, não deixe ela escapar, prova para ela que você está vivo, alegre e cheio do Espírito Santo nesta tarde. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos glorificar e exaltar o Teu nome pela presença do Teu Espírito em nosso meio. Vale mais um dia nos Teus átrios do que 1000 em outra parte. Nós preferimos estar à porta da Tua casa do que adentrarmos nas tendas aonde há impiedade. Porque na Tua presença até o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si sua prole. Glorifica o Teu nome pela Tua palavra. Oramos crendo no nome de Jesus. Amém. Antes de você se assentar, aplauda o Senhor pela sua palavra nesta noite. Assentai-vos em nome de Jesus. Olhe para mim, eu tenho uma palavra de Deus para lhe entregar. Eu sei que você está preenchido por muito do que você ouviu de Deus neste dia. Mas essa palavra pode trazer nesse momento a direção que você está precisando. Queridos, Israel subiu ao Egito em 70 pessoas, a convite do próprio faraó, num tempo em que José era governador do Egito, para viver em uma terra chamada Gósen e ali estabelecerem suas casas e darem continuidade às suas famílias. Israel viveu no Egito cerca de 430 anos. E desse período, Israel não foi escravo durante todo o tempo. Como eu disse, subiram com 70 pessoas, a início numa posição razoavelmente confortável de imigrantes, formaram o que nós chamaríamos na nossa cultura de uma colônia e foram vivendo. Mas houve um tempo em que na sucessão faraônica, estabeleceu-se um faraó que não conhecia José, que não lembrava dos seus feitos. E conhecer aqui dá conta de reconhecimento. Não reconhecia a autoridade que José havia tido sobre o Egito e o quanto o seu plano de ação em um tempo de crise sustentou toda aquela gente. Este homem, por não conhecer a história de Israel, passa a olhar Israel de maneira distorcida, com um certo nível de desconfiança. O que é natural quando nós não conhecemos a história de alguém. Quando pegamos a história de alguém no meio do caminho, em desenvolvimento, é natural que desenvolvamos alguns tipos de desconfiança sobre o caráter dessa pessoa. E agora esse faraó olha para Israel e começa a criar uma série de fantasias na sua cabeça, o que é extremamente nocivo, quando não conhecemos bem alguém e fantasiamos coisas sobre esta pessoa. Ele agora fantasia, esta gente é muito forte, essa gente é muito poderosa, eles podem se rebelar a qualquer momento e tomar as rédeas da nação. Ora, o Egito naqueles dias era uma das maiores potências do mundo antigo. Israel não tinha a menor condição de tomar aquele país. Mas eles olham para Israel como inimigos em potencial. Quando você não reconhece quem você é, a tendência natural é você enxergar no outro um inimigo em potencial. Agora eles olham para Israel e começam a temer. E dizem, essa gente é perigosa. Eles vão tomar toda a terra. E eles têm um plano. Vamos escravizá-los. Vamos dar a eles um serviço forçado. Porque trabalhando forçosamente, eles param de se multiplicar e nós os dominamos. Realmente não conheciam nada de Israel.
e nada do Deus de Israel. Porque nós costumamos viver exatamente a mão inversa. Quanto mais oprimidos, mais crescemos. Quanto mais afligidos, mais força ganhamos. Quanto mais perseguidos, mais poder espiritual geramos. E a coisa não deu certo. O plano não deu certo. Israel, mesmo escravizado, continuou crescendo. Eles agora vão para um segundo plano. O segundo plano é matar as crianças que nascessem das hebreias. Deus estabelece temor no coração das parteiras e elas não conseguem matar as crianças. O plano falhou. Eles não conheciam que o Deus que nos guarda, do Salmo 121, e que não dormita, jamais permitiria que Israel fosse extinto dentro da terra do Egito. Ele vai para um terceiro plano. As próprias mães hebreias devem entregar as crianças no Nilo e matá-las. E é nesse ponto que Deus entra, levantando aquele que seria o libertador de Israel. Deus levanta Moisés dentro da casa de uma mulher chamada Joquebede. Moisés se prepara no Egito durante 40 anos após ser admitido como filho da filha de Faraó, e vocês conhecem a história. Mas ele não consegue entender em que nível Deus quer usá-lo como libertador. E a Bíblia vai dizer que ele tenta exercer poder de polícia, o uso da força. E ele acaba matando um egípcio para defender um hebreu. Quando nós desconhecemos o nível em que Deus quer nos usar, nós entendemos erroneamente que nos nossos pequenos níveis nós vamos conseguir executar alguma coisa. Eu quero lhe dizer que Deus vai lhe usar, mas não é nos níveis baixos. Deus vai te usar, é nos altos níveis que Ele vai promover você. Moisés não entende isso e precisa agora fugir do Egito. E vai viver na terra de Midian, escondido, ameaçado, com uma sombra em sua vida, mais 40 anos. No final desses 40 anos, ele está no Horebe, no monte de Deus, apacentando as ovelhas do seu sogro, com uma vida aparentemente normal, quando ele olha para uma sarça. E esta sarça está envolvida em fogo, mas o fogo não consome a sarça. Ele diz, eu vou me virar para ver esta visão, porque que a sarça não se consome. Uma voz poderosa grita do meio da sarça, tire a sandália dos teus pés, Moisés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Moisés estava acostumado com Horebe, Moisés estava acostumado com a sarça, mas naquele dia ela encandeceu-se. E quando ela encandeceu-se, ele diz, eu vou virar para ver esta visão. Olhe para mim, você não precisa de marketing, você precisa de fogo. Porque quando o fogo te envolver, até quem nunca te viu vai passar a te ver. Moisés agora ouve a voz de Deus dizendo, você vai voltar ao Egito. Deus ordena a Moisés dizendo, eu sou. Deus se apresenta a Moisés com algumas provas. Moisés desce do Horebe, despede-se do seu sogro, entra no Egito, encontra com seu irmão Arão, a quem ele não vê há alguns anos, e se posiciona diante de Faraó para libertar o povo de Deus. Mas começa a acontecer um processo que talvez seja difícil de você entender, mas eu quero lhe ajudar a entender isso. Na medida em que Deus levanta Moisés para propor a saída do povo de Israel do Egito, a Bíblia diz que Deus endurece o coração de Faraó. Talvez você esteja olhando para mim dizendo, Helena, eu não consigo conceber um Deus que endureça o coração de uma pessoa. Talvez você não consiga conceber isso porque não lhe explicaram uma coisa. É razoável que Deus endureça o coração de alguém que voluntariamente endureceu-se durante toda a vida contra Ele. Se alguém se endurece voluntariamente contra Deus, o que Deus faz é potencializar esse endurecimento a fim de que Ele mesmo seja glorificado contra aquele que se endureceu contra Ele. Não tem risco nenhum de Deus endurecer o seu coração, porque o seu coração é um coração inclinado para Ele.
Mas o coração de Faraó já era um coração que voluntariamente se endureceu. Quando ele mandou matar os meninos, Deus não havia endurecido o coração dele. Quando ele mandou que as parteiras matassem as crianças assim que nascessem, Deus não havia endurecido o coração dele. Quando ele escravizou Israel, Deus não havia endurecido o coração dele. Quando ele oprimiu Israel, Deus não havia endurecido o coração dele. Deus só está endurecendo o coração de alguém que voluntariamente já havia se endurecido. É Deus dizendo: você quis ser duro, então agora você vai ver o que eu faço quando eu decido endurecer alguém. O Egito é balançado com 9 primeiras pragas. E ele começa a negociar com o Faraó, mas quando o Faraó quer amolecer, Deus endurece. Deus tinha uma sentença de 10 pragas e o Egito vai ter que receber a 10ª. Na 10ª praga, todos os primogênitos dos egípcios morrem. Era Deus respondendo: você quis exterminar a minha herança, mas sou eu que vou exterminar a sua. Na terra de Gósen, o sinal do sangue do cordeiro aspergido na porta, o anjo da morte passa, mas não entra na casa dos hebreus. Comem a Páscoa apressadamente, cingem os lombos, calçam as sandálias, estão com o cajado na mão, prontos para sair. Mas antes Deus diz a eles: tire dos egípcios tudo que vocês puderem. Peçam a eles vasos de prata, vasos de ouro e mudas de veste. Um processo de escravidão que durou mais de 180 anos provocou pobreza. Mas Israel não vai sair pobre. Eu vou lhe entregar uma palavra, eu espero que você esteja preparado para receber. Israel entrou no Egito com 70 vidas, com 70 almas e saiu com milhares. Eles saíram da escravidão mais rico do que quando entraram nela. Os egípcios tremiam de medo, entregavam os vasos de ouro, entregavam os vasos de prata e entregavam as mudas de vestes. E Faraó, obcecado, transtornado, desequilibrado, olha para Moisés e diz: pega o teu povo e vai. Quem está comigo, diga aleluia. Moisés sai com aquele povo. Quando eles estão a certa distância, Deus endurece o coração de Faraó mais um pouquinho. E ele diz: eu não posso perder essa mão de obra. Levantem-se todos os cavaleiros. Peguem todos os cavalos. E vamos atrás de Israel para recuperá-los. Existem situações que Deus está tirando você. E a palavra dele para você hoje é: nunca mais outra vez. Eu vou repetir porque alguém não pegou. Nunca mais outra vez. Eu vou repetir pela 3ª vez. Nunca mais outra vez. Israel agora está marchando. Os egípcios estão vindo atrás. Eles se sentem num beco sem saída, porque adiante deles, pelo caminho que Deus os conduziu, há um grande mar. E é aí que chegamos à altura do capítulo 14. Os filhos de Israel começam a murmurar, dizendo: para que saímos então do Egito? Para morrer nas mãos de Faraó. Para que saímos do Egito? Não havia sepultura lá o suficiente para que fôssemos mortos. Para que saímos do Egito? Para agora sofrermos tão grande decepção. E Moisés levanta a voz e começa a falar com Deus. E quando ele fala com o Senhor, eu chego na altura do versículo 15, que é o versículo que lemos. Quem está comigo, diga aleluia. O Senhor olha para Moisés e diz: por que tu clamas a mim? Eu quero que você me ajude a pregar e olhe para pelo menos 2 pessoas e repita esta pergunta para elas: por que clamas a mim? Ficou péssima, porque tem muita gente aqui. Solte a voz, olhe para a pessoa que está ao seu lado e pergunte a ela: por que clamas a mim? Olhe para cá que eu vou lhe responder o que Deus quis dizer com isso. O que Deus está dizendo para Moisés é algo que talvez você não esteja preparado para ouvir. Que Deus acelere a sua maturidade para você não me ter como herege. O que Deus está dizendo para Moisés é: não precisa mais orar. Helena, Raquel, não diga isso. Eu digo e repito: existem coisas na sua vida que Deus está dizendo, segundo Mateus Henry explica. Por que você insiste nessa petição se ela já está garantida?
digo para você não mais orar. O que eu estou dizendo é não mais por isso. Mude as razões da sua oração. Lembre dos missionários no campo. Lembre da igreja perseguida. Porque quanto a Faraó, não precisa mais orar. Olhe para frente e marche. Sua Bíblia está aberta? Se ela não está, não vou poder fazer nada por você, mas pelo menos ouça. Versículo 15, diga aos filhos de Israel que marchem. A ordem do 15 é para Israel. Mas há uma sucessão de 4 coisas aqui, você precisa entender. No verso 15, diga a Israel que marche. No verso 16, tu levanta o teu cajado. No verso 17, eu ainda endurecerei o coração dos egípcios. E no versículo 18, os egípcios saberão que eu sou Deus. Você não entendeu, mas eu estou aqui para te explicar. Deus está dizendo para Israel, você diga marcha. Você levanta a vara. Eu endureço o coração deles. E eles vão saber hoje que eu sou Deus e eu serei glorificado. Oh, eu vou repetir para quem não entendeu. Diga aos filhos de Israel que marchem. Você levanta a vara. Eu endureço o coração deles. E eles hoje saberão que eu sou